Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, a minha história começa quando eu tinha apenas 16 anos de idade. Sim, 16 anos. E naquela tarde de segunda-feira do mês de setembro, eu estava a caminho da escola e como ainda era muito cedo, eu resolvi passar no bazar da minha querida amiga Dona Ivone. Eu gostava de conversar com ela, apesar da nossa diferença de idade. Ela servia perfeitamente para ser minha mãe. Adorava bater um papo e ela amava também o que fazia. E quando ela me viu, eu estava te esperando, Mara. Vem cá, eu tenho um recado para você. Recado, Dona Ivone? Mas que recado? Pela fisionomia da senhora parece que é bom. Era um recado de um rapaz. Eu gosto desse cara e parece que ele gostou de você. E Dona Ivone começou a me contar. Tratava-se de um rapaz chamado Jair. Jair, ele era caminhoneiro e ficava sempre com o seu caminhão estacionado ali pertinho da praça da escola onde eu estudava. Esse rapaz, ele era conhecido já da Dona Ivone e não era à toa, não, porque ele também jogava futebol. Ela estava me explicando. Ele jogava futebol, inclusive jogou com um filho dela. E de dentro da cabine do caminhão dele, ele me observava, me admirava, o tempo todo. Mas eu nem sequer tinha dado ainda uma olhadinha. E tudo que ele mais queria era que eu prestasse atenção nele. Eu não tinha feito, eu estava totalmente inocente nessa história, ainda. A Dona Ivone também me contou que ele havia viajado para o Rio de Janeiro transportando mais uma carga e só voltaria na próxima quinta-feira pela tarde. Antes de viajar, Jair tinha passado lá e pediu para Dona Ivone que falasse comigo. Eu estou deixando um bilhetinho para a senhora para marcar um encontro. Quinta-feira. Se ela puder me esperar aqui, tá? Tudo bem para a senhora, Dona Ivone? É quando eu voltar de viagem. Ao ouvir tudo isso, a Dona Ivone, é claro, ficou feliz e me passou a felicidade dela. Eu também fiquei contente agora, mas comecei a me perguntar, quem era esse rapaz? Jair? Não, eu não sabia quem era. Mas eu comecei a me perguntar quem seria esse caminhoneiro e por que eu nunca prestei atenção nele, sempre na pracinha, dentro do caminhão. Deixa eu ver, nem o caminhão eu havia prestado atenção, para ser sincera. Nem no caminhão. Não me lembrava de ter visto nenhum caminhão verde estacionado ali, pertinho da escola, conforme a descrição da Dona Ivone. Naquele dia, eu não consegui prestar atenção na aula direito. Passei o tempo todo pensando, meu Deus, quem será esse Jair? Nos meus 16 anos, eu ainda não havia tido esse tipo de experiência. Até então, eu nunca tinha gostado de ninguém e muito menos namorado alguém. E de repente eu fiquei sabendo que alguém que eu nem conhecia estava apaixonado por mim, de acordo com a Dona Ivone. Isso gerou em mim uma mudança brusca na minha cabeça. Eu comecei a achar que eu estava deixando de ser menina. Sabe quando a gente canta assim, a menina está esquecendo da boneca? Toda menina que enjoa da boneca é sinal de que o amor já chegou no coração. Ela só pensa em namorar. No dia seguinte, cheia de curiosidade, eu voltei ao bazar da Dona Ivone. Queria saber mais sobre o Jair. Eu queria saber, mas como é que ele é? Ele é loiro, ele é moreno, ele é alto, ele é baixo, ele é gordo, ele é magro? Me conta, Dona Ivone, não esconde nada. Eu estava interessado em saber tudo a respeito dele. Mas a Dona Ivone, num tom de suspense, apenas me disse, eu conheço a família dele, ele é morador de um outro bairro aqui, jogou futebol no time da cidade, jogou até com meu filho. E vou te adiantar, ele tem 21 anos de idade. Ele é jovem. Apesar de ser caminhoneiro responsável, ele tem 21 anos. Após alguns segundos de silêncio, ela concluiu. O que posso te dizer é só isso. O resto é surpresa. Você vai ver depois. Eu também posso te garantir que ele é bonito. Eu não ia te colocar em fria, tá? Ao dizer que Jair era muito bonito, a Dona Ivone me deixou ainda mais curiosa e eu passei a imaginá-lo de mil maneiras.
Naquela noite, deitada na minha cama, eu não consegui pegar no sono. Eu só pensava nas palavras da Dona Ivone, eu só conseguia pensar em Jair, e eu tinha certeza de que também já estava apaixonada por ele, mesmo antes de conhecê-lo. As horas, os dias, pareciam que não passavam. A minha ansiedade era tamanha que um minuto parecia uma eternidade. Eu fazia de cada minuto uma contagem regressiva. Eu só esperava que aquela quinta-feira chegasse logo para poder me encontrar com Jair, conhecê-lo, falar com ele, talvez perceber nos seus olhos algo que às vezes as palavras nem conseguem dizer. A quarta-feira chegou. Ai, meu Deus do céu, amanhã era mais um dia de ansiedade, a expectativa. Eu continuava a contar os minutos que me separavam do conhecimento do Jair. Até que, enfim, amanheceu a quinta-feira. Tão esperada, tão almejada, ela chegou. E ao chegar, me encontrou acordada. Eu não havia conseguido dormir um minuto sequer. O calor tomava conta do meu corpo. Meu coração batia acelerado. Parecia que ia saltar do meu peito. Mal raiou o dia, eu já estava de pé. Logo pela manhã, hoje eu vou lá no salão da Glorinha. Eu vou passar lá no salão de beleza. Fiz as unhas. Já tinha lavado os meus cabelos em casa. Pedi que ela fizesse uma escova para mim. E ela me ajudou numa maquiagem leve. Eu quero ficar bonita! Você já tá linda. De fato, as pessoas diziam que era muito bonita. Mara, você já tá linda. Naquele dia, eu não iria à escola assim de qualquer jeito, não. Lógico, eu levava o uniforme. O uniforme era uma coisa que a gente colocava por cima, um tipo de uma casaca por cima. Então eu caprichei nas roupas abaixo da casaca. Mesmo que eu tivesse que inventar 1000 desculpas para a diretora porque que eu estava tão bonita, eu ia dizer qualquer coisa. Cheguei em casa, então, entrei no meu quarto, comecei a me arrumar. A minha irmã, quando me viu toda produzida, falou: Mara, o que está acontecendo? Onde você vai assim? Parece que a minha irmã está indo numa festa e não para a escola. Finalmente, estava chegando a hora. Eu peguei um caderno, um livro e saí. Eu já sabia que era mais um dia, mas não era só um dia que eu não ia conseguir prestar atenção na aula. Era muito mais especial do que isso. No caminho, mais uma vez, eu não deixei de parar no bazar da minha amiga Dona Ivone. Confirmada, né, Dona Ivone? Lógico. Na saída da escola ele já vai estar aqui. Você tá linda, Mara. Como você tá linda. Você caprichou mesmo, hein? Desse jeito o Jair não vai resistir. Eu acho que ele nem vai te pedir em namoro, vai te pedir em casamento direto hoje mesmo. Eu quero ser madrinha, hein? Eu quero ser madrinha. E eu confessei para minha querida amiga Dona Ivone que eu estava muito ansiosa, nervosa. Dona Ivone, eu não vejo a hora de conhecê-lo, de ficar frente a frente com ele, poder olhar nos olhos dele. Vai dar tudo certo, viu, filha? Ele é um bom rapaz. Vocês vão formar um lindo casal. Eu saí do bazar para chegar à escola, eu teria que atravessar uma avenida. E essa avenida, ela era uma avenida bastante movimentada. Eu deveria ter passado pela faixa de pedestre. A verdade é essa. No entanto, eu estava tão envolvida nos meus pensamentos. Eu estava tão envolvida. Eu me encontrava assim distraída. Eu estava pensando em tudo que pudesse acontecer entre mim e o Jair dali para frente. Eu estava caminhando. Eu deveria ter passado pela faixa de pedestre, que era uma faixa mais de segurança. Mas não, eu acho que eu resolvi cortar o caminho. E eu comecei, então, a atravessar a avenida naquele ponto. Eu estava tão distraída que eu só escutei a frenagem, o atrito dos pneus contra o asfalto. Sabe aquela cantada que o pneu dá quando alguém freia bruscamente um carro? Foi exatamente o que eu escutei. A frenagem brusca
Me lembro de ter olhado de relance, deu para eu ver que era um carro de cor preta, mas ele vinha com tudo, com tudo. O motorista tentou frear. Eu ouvi o barulho. Eu fiquei sem saber se eu voltava de ré, se eu continuava correndo. E nesse impasse, aquele carro que vinha em alta velocidade, sem ter como desviar, esse carro me atingiu em cheio. Eu fui atropelada. Eu senti aquela pancada brusca no meu corpo. Eu não sei. A partir do momento em que o carro bateu em mim, eu me senti leve. Não, eu não senti dor. Olha, eu quero fazer essa descrição. E essa descrição é muito importante. Eu não senti dor. Eu me senti leve e me senti flutuar. Leve feito uma pena. Leve feito uma folha seca de árvore. Eu comecei a voar. Assim, era como que se o vento pudesse me levar. Feito uma pipa que quebrou a linha, sabe? A pipa, quando ela quebra a linha, que o vento a conduz para onde ele quer. E eu fui voando. Fui voando até que, de repente, os meus pés de novo se assentaram ao chão. E eu acabei de atravessar a avenida. Assim, bem lentamente. E quando eu acabei de atravessar a avenida, que eu bati o pé no asfalto, eu de novo voei. Era como se eu tivesse dado um salto. E deste salto eu fui pousar no gramado da praça da escola. Pousei ali sentada. Eu olhei ao redor, a praça. Ela havia se transformado, ela não era assim. Mas eu vi tantas flores. Na praça, tantas flores, e todas coloridas, amarelas, vermelhas, rosas, cores do arco-íris, brancas, roxas, alaranjadas. Era um colorido lindo, um colorido só. Tudo se misturava com o verde das folhas do gramado. Eu fiquei, por alguns momentos, extasiada. Eu fiquei sentada ali, admirando o colorido das flores, o verde das folhas e do gramado. Aquilo tudo era muito bonito. Então eu levantei a cabeça e eu olhei para o céu. O céu estava azul, composto por algumas nuvens brancas, branquinhas, feito algodão. Fiquei admirando aquelas nuvens e, sem que eu esperasse ou eu imaginasse, eu vejo surgir das nuvens um caminhão. Um caminhão. Um caminhão verde, que muito lentamente começou a descer na minha direção. E ali, naquele gramado da escola, onde eu permanecia sentada, eu me esforcei para ver se havia alguém dentro da cabine do caminhão, mas eu não conseguia ver nada, ninguém. E o caminhão se aproximava mais e mais de onde eu estava, e eu continuava parada, imóvel, olhando o caminhão, enquanto ele descia, até que finalmente o caminhão pousou no gramado, perto de onde eu me encontrava. Eu olhava fixamente para aquele caminhão. E foi quando a porta do lado do motorista se abriu, foi aberta. E só então eu pude ver sair dali um rapaz. Nossa! Nossa, que bonito que ele era! Que bonito que ele era! Um rapaz moreno, alto, o corpo atlético. E nesse momento eu gritei: "Você é o Jair, né? Você é o Jair?" Ao descer do seu caminhão, ele foi ao meu encontro. Eu ainda estava sentada.
E aquele rapaz lindo, ele se ajoelhou à minha frente, olhou primeiro fixamente para mim, e aí eu pude observar de perto a beleza dos seus olhos. Eu pude ver claramente, os olhos eram verdes. Que olhos maravilhosos, de um brilho. Ele tinha um olhar altivo, brilhante e encantador. Ele me olhava fixamente e ele começou a afagar os meus cabelos. Eu continuei ali, imóvel, sem fala, surpresa com a beleza daquele rapaz. Após alguns momentos ele falou: Mara, eu sou o Jair, que a dona Ivone te falou. Eu vim para te dizer que eu acho você linda, que eu me apaixonei por você. Pena que você não tenha prestado atenção em mim antes. Foi nesse momento que ele então aproximou o rosto dele do meu. Os seus lábios e os meus se encontraram. E ele me beijou, um beijo fervoroso e suave ao mesmo tempo, se é que vocês podem me entender. Um beijo quente, gostoso, apaixonado, de um sabor sem igual. Após aquele beijo, ele olhou profundamente nos meus olhos e falou: Mara, eu queria te dizer uma coisa. Eu te amo. Já tem muito tempo. Quanto tempo? Ah, perdi as contas. Remonta a anos. Anos? Sim. Remonta aos anos. Eu te amo. Realmente eu não sei fazer as contas. Eu tinha que ter esse encontro com você. Eu só lamento que ele seja assim tão rápido. Rápido por quê? Porque eu tenho que ir. Ir? Não, eu quero que você fique. Fique comigo. Com lágrimas nos olhos, ele me respondeu: tudo que eu mais queria, Mara, era ficar com você. E para sempre. Mas eu não posso. Um dia você vai entender tudo isso. Eu não posso ficar. Ao dizer isso, ele começou a se afastar. E nesse momento eu tentei me levantar e impedir que ele fosse. Mas eu não consegui. As minhas pernas estavam pesadas. Muito pesadas. E eu comecei a chorar. Eu não consegui sair do lugar. Jair saiu em direção ao caminhão. A porta estava aberta. Ele entrou, fechou. Me disse adeus. Me jogou beijos de lá. Motor acionado. E tal como descera, aquele caminhão lentamente começou a subir. E conforme ia se distanciando de mim, Jair continuou me acenando, até que por fim o caminhão desapareceu nas nuvens. Nas mesmas nuvens brancas de onde surgira. E eu continuei ali, naquele gramado da praça da escola, com o rosto banhado em lágrimas e o coração ferido ao vê-lo partir. Quando eu acordei, quando eu voltei a mim, pensei: aonde eu estou? Aonde eu estou? Eu estava num leito de um hospital. As minhas duas pernas engessadas. De um lado da cama, meus pais. E do outro, a dona Ivone. A minha amiga dona Ivone. Ao me sentir consciente e perceber que eu estava num hospital, a primeira coisa que eu fiz ao ver a dona Ivone foi perguntar: Dona Ivone, que bom que a senhora está aqui. O Jair.
E o Jair? Cadê o Jair, dona Ivone? Ele voltou de viagem? Onde ele está? Nesse momento, a minha amiga virou o rosto para que eu não a visse chorando. E diante disso eu entendi. Entendi tudo e perguntei para ela. Eu já sabia. Por isso eu fiz a afirmação. O Jair morreu, né, dona Ivone? Não foi isso? Pode falar. Eu já sei. Eu estive com ele. Mamãe e papai me olharam assustados. Dona Ivone também. Eu estive com ele. Eu já sei que ele morreu. Como você sabe disso, menina? Se você esteve durante 3 dias desacordada. Ali mesmo naquela cama de hospital. Eu contei para Dona Ivone que após eu ter sido atropelada por aquele carro, eu havia me encontrado com o Jair. Contei a ela que ele era realmente muito bonito. Falei das carícias, falei do beijo apaixonado que nós trocamos e contei principalmente das suas palavras, que ainda faziam um eco na minha mente. Te amo há muitos anos e o que eu mais queria era poder ficar com você. E para sempre. Mas eu não posso. Um dia você vai entender isso, Mara. Com as lágrimas escorrendo pelo meu rosto e entre soluços, eu ainda consegui perguntar a ela. Olha, dona Ivone, eu vou descrevê-lo. Ele era moreno, alto, um corpo atlético e os olhos eram verdes. Não eram? Mais uma vez incrédula, espantada, a dona Ivone me respondeu, sim. Ele era exatamente conforme o descrito por você agora. Bem, agora tente se acalmar, dormir um pouco e depois a gente conversa mais. Prometo que eu vou te contar tudo o que aconteceu. Meus pais que estavam ali escutaram tudo. Me ajudaram, fazendo com que eu me acalmasse e voltasse a dormir. Depois de ter dormido um pouco e estar mais calma, a dona Ivone me contou que naquela quinta-feira, quando Jair retornava da viagem, chovia, uma chuva fina caía, a pista estava molhada, escorregadia, e não se sabia o certo, mas houve a suspeita de que, cansado da viagem, talvez ele pudesse ter cochilado ao volante. E de acordo com testemunhas, em questão de instantes, o seu caminhão saiu da pista em direção ao canteiro central, que tinha um declive no canteiro central. O caminhão capotou. Até que não foi um acidente tão feio. Mas ele bateu com a cabeça. E diante do ferimento no cérebro, ele não resistiu. Sem contar que houve uma perda grande de sangue. E foi assim que ele perdeu a vida. Eu permaneci internada por mais 15 dias. E quando eu recebi alta, eu já não tinha qualquer risco de vida. O pior já tinha passado. Corri o risco de morrer, sim, enquanto estive desacordada. Porque quando o carro me atropelou, eu fui jogada para o alto e na queda eu sofri uma forte pancada na cabeça também. E os médicos até suspeitaram de um traumatismo craniano, mas graças a Deus não se confirmou. O mais grave foram as fraturas das 2 pernas e esfoliações pelo corpo todo. Logo que eu deixei o hospital, a dona Ivone conseguiu uma fotografia do Jair no clube onde o filho dela jogava. Era ele e o time. E ao olhar aquela foto, eu não tive dúvida nenhuma. Eu havia estado com ele. Era ele. Era ele aquele rapaz que veio ao meu encontro, era ele aquele rapaz que eu conheci durante o tempo em que eu estive desacordada após ter sido atropelada. Calcula-se que Jair falecera mais ou menos naquele horário em que eu atravessava a avenida em direção à escola.
Depois de saber de tudo isso, eu cheguei a uma conclusão. Lembram-se do momento em que eu tentei levantar para impedir que o Jair se fosse e eu não consegui por sentir minhas pernas pesadas? Lembram disso? Pois bem, cheguei à conclusão de que eu senti as minhas pernas pesadas e não consegui me levantar porque elas estavam engessadas. Como todos já devem ter percebido, mesmo depois de morto, o Jair veio ao meu encontro. Ele quis que eu o conhecesse. Ele quis que eu ouvisse dos lábios dele a sua confissão de amor. Ele quis que eu provasse do beijo dele. Aliás, um beijo que eu jamais vou esquecer, a forma e o sabor. Ele quis que eu sentisse o seu calor e contemplasse os seus olhos com grande paixão. Enfim, eu entendo que Jair veio do além para que eu o conhecesse, para comprovar a paixão, o amor. Só que ele me disse uma coisa que nunca saiu da minha mente, que ele me amava havia muitos anos. E isso tudo foi esclarecido muitos anos depois. 26 anos eu tinha, 10 anos passados. Eu estive com uma pessoa que faz regressão. E nessa regressão de vidas passadas, essa pessoa me explicou. O Jair e eu tínhamos os dois uma história de amor de 3 gerações anteriores. A primeira, vivida no ano de 1700. Aquele encontro rápido que houve entre mim e ele nesta vida era o que faltava para que o nosso ciclo se complementasse. Pelo menos neste campo, neste plano. Há expectativa, sei lá, de um dia depois que a gente vai embora, que haja um novo encontro. Quando eu falo assim, o meu marido, ele me olha meio atravessado. Mas ele sabe de todos os detalhes. Eu já sou casada faz 15 anos. E ao lado do Clóvis, meu esposo, tivemos a Rebeca e o Maurício, nossos filhos. Somos uma família feliz. Mas eu tenho essa história para contar. Uma história que me impressiona pelos detalhes e porque envolve outras vidas na minha história de amor. Gostaria de, a partir de agora, receber os seus comentários aqui na emissora, aqui nesse canal.